fachada sul do Santuário Nacional é como um livro aberto que revela os grandes mistérios da nossa fé. Hoje, no Jornada Bíblica, vamos refletir sobre 3 apóstolos, 3 colunas da vida cristã. O batismo com São Filipe, a crisma com São Bartolomeu e a reconciliação com São Pedro. Um caminho de fé, perdão e missão, que continua nos nossos dias. Acompanhe conosco essa catequese visual que une tradição, escritura e arte sacra em uma profunda experiência de fé. Pois essa é uma caminhada de fé e vida, e é sobre a nossa história, esta é a nossa jornada bíblica. Na fachada sul do Santuário Nacional, cada mosaico é como uma página viva da Palavra de Deus. E nesta parte da obra, os apóstolos Filipe, Bartolomeu e Pedro nos revelam, através da arte, o sentido mais profundo dos sacramentos da iniciação cristã. São Filipe é representado batizando um neófito. O novo cristão tem os olhos fechados, símbolo de quem recebe e acolhe. É um batismo que acontece dentro de um cálice, lembrando que a água e o sangue, unidos ao sacrifício de Cristo, nos inserem em uma vida nova. Ao lado, vemos São Bartolomeu ungindo uma criança. É o sacramento da crisma, o dom do Espírito Santo que sela a fé recém-nascida. A unção transforma, confirma e fortalece. E ao centro da composição está São Pedro, e em seus pés o galo, que recorda sua negação, mas também a misericórdia de Jesus. Ele representa o sacramento da reconciliação, o perdão que restaura e reintegra. Pedro estende as mãos à ovelha ferida, símbolo do pastoreio que acolhe e cura. Na fachada sul, a arte revela a fé. Cada apóstolo, cada cor, cada gesto, tudo comunica que os sacramentos são presença viva do Cristo ressuscitado na história da Igreja. Tivemos a oportunidade de acompanhar uma belíssima catequese sobre uma parte da fachada sul aqui do Santuário Nacional. Nós estamos fazendo um percurso para conhecer cada um dos quadros, cenas que revestem esta fachada e nos ajudam a mergulhar no mistério de Deus. E continua com a gente esta bela jornada que estamos fazendo de conhecer toda a parte simbólica presente ali na fachada sul, nesses mosaicos que retratam também um pouco sobre a vida cristã e nos fazem ver a palavra de Deus. O professor doutor Sérgio Ribaric, que mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Sérgio, bem-vindo entre nós. Obrigado, Rodrigo. Obrigado novamente. E se alguém quiser acompanhar o professor Sérgio também nos seus trabalhos, nas suas reflexões, pode visitar a página que ele tem no YouTube, @AlejandroRibaric. Você pode ir lá procurar no YouTube e encontrar aí o material que o professor deixa lá das suas reflexões também. Isso é importante, é um novo modo de evangelizar, um novo modo de formar as nossas comunidades cristãs. Sérgio, no mês passado fizemos uma belíssima jornada falando de alguns apóstolos e alguns sinais que estes apóstolos trazem e que podemos observar aqui na fachada sul do santuário, nesta grande obra mistagógica que nos conduz ao mistério do Senhor. E hoje nós vamos nos debruçar aí sobre 3 apóstolos, São Filipe, São Bartolomeu e São Pedro. Talvez Filipe e Pedro a gente conhece um pouquinho mais, mas essa figura de Bartolomeu não é tão explorado entre os apóstolos, mas também foi uma das colunas, um dos primeiros que Jesus ali chamou para continuar também a sua tarefa de anunciar o reino, de trazer à humanidade, o anúncio daquilo que é a vontade do Pai para todos nós. Começando o nosso diálogo, nós vamos falar de Filipe. E ali ele é apresentado como alguém que está batizando, certamente um catecúmeno que depois se torna um neófito, um neo-batizado. E a cena ela é muito expressiva. Dentro do contexto bíblico, qual a importância desse gesto de Filipe?
O gesto de Filipe é um gesto simbolizado de acolher alguém a ser batizado. O batismo, na verdade, é uma comunidade que acolhe uma criança, que acolhe uma pessoa para começar a sua vida cristã, a sua caminhada cristã. Não é algo mágico, mas é algo que te coloca na magia, no mistério de Deus. Por isso o símbolo dele, batizando do cálice vazio, né? Ou seja, ele começa a entrar naquilo que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vivo na Eucaristia, o corpo de Cristo que vivencia o mundo, que é a própria igreja. E é muito interessante, né? Como que a simbologia ela vai nos fazendo entender que a superação desta ideia social do batismo, né? Mas a gente está ali dentro de um grupo, né? Agora nós fazemos parte de uma comunidade com todas as implicações. É correto a gente pensar isso? Claro, inclusive com a responsabilidade da pessoa ser um cristão. Não é apenas o batismo, a água. Daí para frente a comunidade se responsabiliza pela identidade cristã dele, pelo que ele vai ser como cristão. Ser cristão não é apenas, entre aspas, apenas acreditar em Cristo. Ser cristão é viver Cristo. Isso começa no dia do batismo. Então nós podemos afirmar que ser cristão é deixar-se ter uma vida como a de Cristo, Exato. buscar uma vida como a de Cristo. Começar a experimentar o amor de Deus diariamente. E esse amor de Deus que nós experimentamos é que nós vamos vivenciá-lo e fazer os outros experimentar. É como um perfume. A gente se enche de um perfume para passar para os outros esse perfume. Até tem uma simbologia muito interessante, né, dos padres da igreja, né, que o cristão ele transmite esse odor de Cristo, né? O cristão confirmado é aquele que, na fé, né, através do sacramento da Cristo, é aquele que transmite este bom perfume do Cristo, que é uma das nossas grandes tarefas como discípulos do Senhor. E é impossível você não estar do lado de alguém perfumado e você não absorver um pouco desse perfume. Quando o perfume é divino, mais ainda, né? Com certeza, participar, né? Mergulhar na vida de Cristo. Talvez muitos falam do mistério como aquilo que se oculta, né? Mas na verdade aqui a gente pode perceber que nós somos chamados a participar deste mistério que nos salva, que nos transforma e que nos liberta e nos dá uma vida nova, né? Engraçado esse jogo de palavras, é um mistério que se revela. É um mistério que faz questão de se revelar diariamente a nós. E é até muito interessante, né, que a palavra sacramento em grego ela vem de mistério, né? Mistério. O latim que pegou a palavra sacramento, né? Mas lá no grego a gente tem mistério, né? No qual nós somos chamados a participar. Sérgio, ainda continuando a nossa conversa, tem um outro apóstolo que é Bartolomeu, uma figura também emblemática na história da salvação e também na história, né, das primeiras comunidades. E aqui, se Filipe está ligado ao sacramento do batismo, aquele que abre as portas, né, para que a gente possa entrar na vida eclesial. Agora, Bartolomeu, ele está representando aí o sacramento do Crisma. Por que isso, né? Qual a importância desse sacramento para a nossa comunidade eclesial? É importante entender o sacramento do Crisma como uma afirmação, uma confirmação depois de toda uma pequena vivência cristã, de 7, 14 anos, seja do batismo até lá, agora você tem consciência do que é. A partir daquele momento você começa a ser o Cristo no qual você começou a ser chamado no momento do batismo. Voltando ao Filipe, o Filipe tem uma outra mensagem muito bonita que está representada por trás dessa iconografia. Foi Filipe que chamou Natanael. Né? E Natanael não acreditava, pode vir algo de bom no Nazaré, vem e vê. E ele foi meio na má vontade, até que ouve Jesus dizendo, eu te vi embaixo da figueira. O judeu usava a copa da figueira para poder fazer as suas orações. Por isso, naquele momento, eu te vi embaixo da figueira. Como que você me viu? Você me viu porque você me ouviu. E aí ele cai e ele fala, tu és o Deus, tu és o Messias. Ele traz para dentro alguém que vai começar a vida cristã. É um belíssimo exemplo de batismo esse, né? E nessa resposta de Natanael nós podemos até observar uma profissão de fé, né? Profissão de fé, Tu és Deus. Tu és Deus. Então, que era impossível para um judeu reconhecer. Né, em um homem, né, que estava ali, que era um Deus, né? Era uma... E interessante como ele duvida até o momento que ele escuta, eu te vi embaixo da figueira. Naquele momento cai, como você bem disse, acaba fazendo uma profissão de fé. Ele percebeu que aquele momento de intimidade com Deus foi ouvido por esse homem, portanto esse homem tinha que ser Deus. Existe um elemento, Sérgio, muito importante na celebração, né, do sacramento da confirmação, que é o óleo. Por que o óleo? Esse sinal?
O óleo é o contrário da água. O óleo é alguma coisa que impregna e permanece mais tempo na nossa pele, na nossa vida, no nosso cabelo. Hoje em dia nós temos elementos que detergente limpa o nosso óleo, mas naquele tempo o óleo era algo que impregnava e ficava profundamente impregnando na nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia. A água nos batiza, a água nos lava, nos limpa do pecado, teoricamente livra do pecado original, mas o óleo do crisma é um óleo que faz com que você permaneça e leve para frente esse perfume para os outros, através do sacramento, através do mistério, mas principalmente através da tua vida, do teu exemplo de vida, para que muitos conheçam. Se não me engano, foi Dom Luciano Mendes de Almeida que disse isso. A tua vida talvez será o único evangelho que muita gente vai conseguir ler. É interessante, né? O evangelho tem carne. Isso é importante a gente ter, né, em mente. Sérgio, um outro sacramento que a gente pode explorar ali na fachada sul do santuário está ligado a Pedro, que é o sacramento da reconciliação. Por que ligar este sacramento a Pedro? Engraçado, o Pedro é o chefe da igreja, o Pedro é o fundamento da igreja. E um dos fundamentos maiores da igreja, fala a mesma coisa que nós falamos no mês passado, não podemos hierarquizar sacramentos, mas o sacramento mais belo, mais puro, que mais te atrai a Deus é o sacramento da reconciliação. Você pode ver que lá mostra ele subindo e descendo, com uma perna subindo, outra perna descendo, fazendo a ligação entre o pecado e a reconciliação com Deus. É muito interessante isso, porque vocês aqui em Aparecida são mestres nisso. Ver aquela filha de gente tentando se reconciliar, é o pé de Pedro levando para todo mundo para Deus, né? Saindo do mundo e voltando para Deus. No que o sacramento da reconciliação pode nos ajudar na geração de um novo mundo? Um novo mundo significa você recomeçar de novo. Recomeçar de novo, você só pode recomeçar se você tiver lavado e começar do zero. Como a gente vai fazer com o computador. Começou a travar, você começa do zero, reformata e começa tudo de novo. Reformatar e começar tudo de novo, você só pode fazer se você for perdoado, for lavado, for limpo. Eu nunca me esqueci de uma homilia de um padre muito amigo meu, muito antigo, que ele falou: o maior pecado que nós cometemos é reprisar o pecado no ouvido do padre cada vez que a gente vai se confessar. É não confiar na misericórdia de Deus, é não perceber que esse pecado já não existe mais, nem na memória de Deus e não pode existir na tua. É começar de novo. É absolutamente importante. Se nós queremos formar uma sociedade mais justa, um mundo mais correto, nós temos que começar pelo perdão. Pelo perdão. Sérgio, a nossa conversa está muito boa, mas nós vamos ter que continuá-la no nosso próximo programa. Por isso, mais uma vez, eu lhe agradeço e nós vamos continuar essa jornada aí com a sua direção para conhecermos um pouco mais da fachada sul do santuário.